E para analisar estes temas é meu convidado Rui Bárbara, gestor de ativos do Banco Carregosa. Rui, muito boa tarde, obrigado Boa por estares tarde. presente mais uma vez nesta edição das 12. Olhando para estes gráficos que víamos agora e para este comportamento do mercado secundário de dívida, estamos efetivamente a sofrer uma melhoria das perspectivas e até uma queda do risco em relação a Portugal. Sim, sem dúvida, quer dizer, isto Eu quando digo que estamos a assistir de forma mais coesa, mais sustentada. Se calhar convém aqui dar um passo atrás em termos da explicação. Independentemente do sucesso ou não das políticas internas em Portugal que estão a ter em termos de consolidação orçamental, o que foi realmente game changer, ou seja, o que fez mudar a atitude dos investidores e no fundo, acalmar uma crise que estava-se a tornar cada vez mais grave, foi a atitude por parte do Banco Central Europeu. Isso no início final de 2011, início de 2012, assistimos aos LTROs, que foi aqueles leilões de dezembro e fevereiro. Sim, de longo prazo, 3 anos, para a decedência de dinheiro por parte do Banco Central Europeu, de maneira ilimitada a todos os bancos que necessitassem. Isso na altura já foi um primeiro passo importante. E depois, realmente, Game Changer foi a partir de julho deste ano, em que o Sr. Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, basicamente pôs os pontos nos is e disse que iria fazer o tudo por tudo para manter a zona euro integrada, não é? E a famosa expressão, a irreversibilidade Sim, do euro. Exatamente. E que passava a ser, ou que se podia considerar como sendo objetivo da política do Banco Central Europeu, garantir que a zona euro não se desintegrasse, para se houvesse dúvidas em relação a se isso fazia parte do mandato do Banco Central Europeu ou não. O facto de eles tomaram isso como prioridade e uma das coisas que mencionaram é que realmente as taxas no sul da Europa estavam desligadas do que era a intenção da política do Banco Central Europeu. Ou seja, o Banco Central Europeu tinha taxas mínimas, estão basicamente perto do zero, não é? E, no entanto, as taxas dos países do sul da Europa estavam muitíssimo acima do que seria desejável. E ele disse que realmente que era o objetivo do Banco Central Europeu que essas taxas viessem para baixo. E depois, perdão, mencionou ou apresentou um plano que acabou por ter a aprovação por parte da Alemanha, que é quem realmente interessa ter a aprovação, de que caso houvesse necessidade, o Banco Central Europeu poderia comprar as obrigações dos países com problemas em mercado secundário, desde que estes estivessem sob a alçada da Troika. E isso aí, a partir daí, diminuiu de maneira sustentada o prémio de risco que estava a ser alocado aos países do sul da Europa. É razão para se ter mais confiança em relação ao futuro mais próximo de Portugal, quando se vê já algumas vezes, não é definitiva ainda, mas vai tocando e vai passando para baixo dessa barreira psicológica dos 7% no caso das obrigações a 10 anos? É sem dúvida importantíssimo, porque aos níveis a que esteve durante este ano era totalmente impensável Portugal vir a mercado para se financiar. A 7% também é impensável, porque não teríamos capacidade para pagar, tendo em conta o montante que nós já temos de dívida pública sobre o PIB. Para ser sustentável, nós precisávamos de umas taxas mais perto dos 3%, pressupondo que conseguíamos crescer a 3%. Portanto, é sem dúvida positivo, é muito positivo, mas ainda estamos muito longe de ter uma resolução. Para a nossa realidade atual. Mas estamos muito longe de ter uma resolução para a questão portuguesa ou mesmo do sul da Europa. Eu novamente, isto fazendo aqui uma analogia, é um bocadinho como termos estabilizado o doente. Agora, o processo de recuperação ainda vai demorar tempo. Mas está estável, pelo menos, que é importante. Dizias-me hoje que os investidores devem começar a ter algum cuidado com as obrigações. Sim, especialmente obrigações. É claro que há sempre boas oportunidades em qualquer classe de ativo, independentemente se a classe está muito valorizada ou não. Porque as obrigações como um todo, especialmente dos países considerados como safe havens, como a Alemanha ou os Estados Unidos, e de empresas também consideradas como baluartes da economia e que são de referência como uma Nestlé, estão razoavelmente caras. Uma pessoa ao comprar dívida alemã, neste momento, na verdade, tem certeza absoluta que vai perder dinheiro em termos reais.
porque só a inflação vai-lhe comer os juros que a dívida alemã vai pagar. E tem havido uma busca por juros, por yield, e acho que já se chegou, ou está perto de chegar a um extremo nesse tipo de obrigações. Portanto, é preciso cuidado e pensarmos que, de qualquer das maneiras, algum dia em que as coisas melhorem, essas obrigações vão sofrer. Ou seja, não estou a dizer que as coisas vão estabilizar, mas a prazo de 2, 3 anos, para quem tenha dívida, imaginemos, compre dívida há 10 anos, não é? Dívida com uma maturidade de 10 anos, poderá vir a sofrer quando as coisas começarem a normalizar, se calhar daqui a 2 anos, e eventualmente haver uma subida por parte das taxas dos bancos centrais, e isso pode penalizar muitíssimo os aforradores que tenham dívida considerada segura neste momento. Rui, como é que tem acompanhado este processo de fusão da Zone com o Ótimos no Banco Carregosa? É interessante, não é? Uma coisa que já era falada há pelo menos 4 anos. Eu lembro-me de, há 4 anos ainda estar a estimar as sinergias entre as duas empresas, e finalmente houve aqui um pontapé de partida, um início do processo, não é? Porque foi mais um acordo entre os dois principais acionistas de ambas as empresas, e não realmente uma formalização de uma fusão. Portanto, houve aqui um início do processo. É especialmente interessante porque isto demorou tanto tempo, também um pouco porque os acionistas não chegavam a acordo, como é evidente. A tomada de posição de Isabel dos Santos foi aqui o ponto de viragem. Foi de viragem, exatamente, porque foi de extrema importância para se chegar a este início de discussão, porque muitos dos acionistas de Zone também eram acionistas de Portugal Telecom, e, portanto, havia ali uma mistura em termos de interesses, não é? Porque a criação de um grupo forte e competitivo face à Portugal Telecom prejudicava quem tinha também um investimento forte em Portugal Telecom, que era o caso de muitos acionistas da Zone, que estavam presentes em ambas. Portanto, também houve aqui deixar que a Portugal Telecom ganhasse espaço no mercado de televisão paga, não é? Que aconteceu e que agora tem uma massa crítica, antes de permitir que se criasse aqui um outro campeão nacional. Esta nova empresa, a confirmar-se esta fusão e a oficializar-se, vai abanar a Portugal Telecom? Vai criar mais dificuldades, mas vai ser a um prazo de pelo menos um ano, não é? Porque ainda estamos na fase inicial da fusão, e mesmo indo para a frente vai ser toda a questão de hierarquias e de junção das duas empresas, não é? Vai demorar tempo até ser uma máquina forte para pôr em causa a Portugal Telecom. Vai aumentar a competição, eu acho. Do lado do consumidor também poderá haver benefícios? Sim, poderá haver benefícios, sim, porque os dois negócios de Sonecom e de Zone, na verdade, são negócios que são diferentes, portanto não há aqui, não é como se por exemplo, Sonecom estivesse a fundir com a Vodafone de Portugal, e, portanto, houvesse menos concorrência na parte de móvel. É móvel com fixo, portanto, acho que poderá até ser interessante também para os consumidores. Rui, muito obrigado pela tua análise, um bom Natal. Obrigado, e boas igualmente. entradas em 2013.